Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 13 a 15. Após ordenar que Ezequiel ilustrasse o cativeiro e confrontar também o povo que negligenciava a profecia, o Senhor novamente se dirige ao seu povo por meio do profeta Ezequiel, agora para confrontar os falsos profetas, as falsas profetisas e os idólatras do meio do seu povo. O capítulo 13 é iniciado com a ordem: profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam que lhes vem ao coração. Estes homens mentiam, dizendo que assim diz o Senhor, quando o Senhor não havia enviado nenhum deles. E ainda assim esperavam que a palavra do Senhor se cumprisse. Por conta dessa arrogância de se estabelecerem como profetas sem terem sido enviados, o Senhor então fará com que a sua mão pese contra eles. No seu furor, o Senhor os julgará e os condenará, exporá todas as mentiras que eles têm anunciado ao povo. E uma palavra semelhante é agora direcionada para as profetisas. Vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que vem do próprio coração, profetize contra elas. Essas mulheres que faziam fitinhas mágicas para serem usadas nas articulações das mãos, no punho, as mulheres que faziam véus para a cabeça de todo tipo de tamanho para assim enganarem as pessoas, o Senhor agora arrancará dos seus braços essas fitas. O Senhor rasgará os véus e livrará o povo da mão delas que tem feito mal contra eles, os enganado. O capítulo 14 agora confronta a hipocrisia do povo. Um povo que levantava ídolos dentro de seu coração e depois achavam que poderiam consultar o Senhor de forma natural, que não haveria nenhum tipo de impedimento para essa conduta hipócrita, com o coração dividido. Diante disso, o Senhor apresenta uma ordem ao povo: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Caso o povo não faça isso, o Senhor afirma: voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Por conta de todos esses pecados, dos falsos profetas, as falsas profetisas, os idólatras, o Senhor trará um juízo que é irrevogável, que não pode ser retido pelo Senhor. O Senhor ilustra esse juízo através de muitas possibilidades. Ele fala inicialmente sobre uma cidade que peca gravemente contra o Senhor, a qual ele corta o suprimento de pães. Fala em seguida de uma terra na qual passam animais selvagens que a devastam. Uma terra que é assolada pela espada e que assim há grande número de mortos. E por fim de uma terra cometida pela peste. E em cada um desses casos, dessas 4 possibilidades, o Senhor destaca a irreversibilidade desse juízo por meio da imagem de Noé, Daniel e de Jó, de 3 homens que passaram por grandes catástrofes, por grande número de mortos e salvaram apenas sua vida. Ele declara que mesmo se esses 3 estivessem em Jerusalém, salvariam apenas a sua vida, não poderiam salvar nem mesmo sua família, pois o juízo do Senhor era certo. Por fim, no capítulo 15, o Senhor ilustra a condição de Jerusalém, comparando-a com uma videira que é inútil, como um ramo que é cortado e que para nada mais serve, e é lançado no fogo, e torna-se ainda mais inútil. E assim é o povo, os moradores de Jerusalém, que, sendo agora uma lenha de videira em que nada serve, a não ser queimada, quanto mais será inútil após o juízo do Senhor, quando ele queimar a cidade. Esses capítulos anunciam a profundidade do pecado de Israel. Uma cidade e um povo tomado por falsos profetas, falsas profetisas, por homens que buscavam ídolos e que depois queriam consultar ao Senhor. Um povo que seria alvo do juízo do Senhor de forma certa, irreversível. Nem mesmo se estivesse no meio deles, Noé, Jó e Daniel poderiam salvar a eles. Na verdade, salvariam somente a si mesmos, pois o juízo do Senhor estava certo e determinado para todo esse povo corrompido. O Judá seria alvo da ira do Senhor, ele derramaria o seu furor. Cristo contrasta com esse povo por ser ele o verdadeiro profeta,
Uma cidade tomada de falsos profetas e falsas profetisas precisavam justamente do perfeito profeta, daquele que declara a palavra de Deus em verdade e que revela plenamente a vontade do Pai. No passado, Deus falou a esse povo por meio dos profetas, como Ezequiel, mas agora nos fala por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, o herdeiro, aquele que sustenta o mundo, o verdadeiro profeta. Além disso, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Se não estivermos unidos a Cristo, nós não servimos para mais nada, assim como era a condição de Judá, que tornou-se apenas uma lenha para ser queimada. Aquele que não produz frutos unido a Cristo não serve para mais nada, a não ser cortado e lançado ao fogo. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Portanto, e unidos a Cristo, produzamos frutos, frutifiquemos para a glória do Senhor. Devemos ter uma vida santa, agradável ao Senhor. Devemos ouvir a palavra do Senhor com cautela, com cuidado, discernindo, considerando tudo aquilo que é pregado a nós. Não podemos nos iludir com muitas mensagens agradáveis, mas que são falsas. O chamado da igreja é para viver em santidade, para amar a palavra do Senhor e se deleitar na verdadeira profecia, na palavra do Senhor que é pura e que traz transformação ao nosso coração. As advertências de Ezequiel aqui nos ensinam e nos lembram que apenas em Cristo nós temos vida verdadeira e certeza da palavra do Senhor sendo pregada em verdade. Que toda a nossa mensagem reflita a glória de Cristo.